Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos ao nosso Clube do Livro, O Poder do Subconsciente. Meu nome é Lili Carvalho, sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas. Porque muitas vezes o que está te impedindo de você conquistar, ganhar presentes é porque você não está se permitindo aí nem ver aquele perfume que você deseja. Então, bora para a nossa leitura para aprender mais com essa máquina maravilhosa que é chamada de subconsciente. Qual é agora a sua ideia ou sentimento sobre si próprio? Cada parte de seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, corpo, estado financeiro, amigos e situações sociais representam um reflexo perfeito do que você pensa de si próprio. Esse é o verdadeiro significado do que é impresso em sua mente subconsciente e o que expressa em todos os capítulos da sua vida. Nós nos prejudicamos com as ideias negativas que alimentamos. Quantas vezes você feriu a si próprio, to tomando-se de raiva, medo, ciúmes ou anseios de vingança? São esses os venenos que entram em seu subconsciente. Você não nasce com essas atitudes negativas. Alimente sua mente subconsciente com pensamentos de vida e apagará todos os padrões negativos que lá estão. Na medida que você persistir nisso, apagará todo o passado que nunca mais será recordado. O subconsciente cura uma doença da pele. E, gente, é possível, tá? Eu sou formada em Master em Programação Neurolinguística e no Master de Programação Neurolinguística nós trabalhamos muito com o subconsciente. E eu já vi alergias de pele serem curadas com o poder do subconsciente. Através de algumas sessões, a pessoa conseguiu gravar na mente dela que o corpo dela se autorregenera e ela começou a ser curada. Detalhe, nós terapeutas, né, principalmente eu, como terapeuta, a gente nunca indica para a pessoa parar com o tratamento médico que ela está fazendo, tá? Nunca, nunca, jamais. O poder do subconsciente vai ativar, vai potencializar o remédio que ela já está tomando. Uma cura pessoal será sempre a prova mais convincente do poder da cura do subconsciente. Há cerca de 40 anos atrás, curei-me de uma doença de pele por meio da oração. A terapia médica falhara nas tentativas de evitar o seu desenvolvimento e estava ficando cada vez pior. Um eclesiástico com profundos conhecimentos de psicologia explicou-me o verdadeiro significado do Salmo 139, onde está dito: E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Explicou-me que a palavra livro significa minha mente subconsciente, que moldava e regulava todos os meus órgãos de uma célula invisível. Ressaltou também que, uma vez que minha mente subconsciente fez meu corpo, pode também recriá-lo e curá-lo de acordo com o padrão perfeito dentro dele. O eclesiástico mostrou-me seu relógio e disse: Isso foi feito por alguém. E o relojoeiro teve que ter uma ideia dele em sua mente antes que o relógio se transformasse em realidade objetiva. E se o relógio se desregular, o relojoeiro pode consertá-lo. Meu amigo lembrou-me que a inteligência subconsciente que criou meu corpo era um relojoeiro. Conheceram também com exatidão como curá-lo, restaurá-lo e dirigir todas as funções e processos vitais de meu corpo, mas que precisava dar-lhe ideia perfeita de saúde. Isso agiria como causa e o efeito seria uma cura. Orei de maneira simples. Meu corpo e eu, todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita que há em meu subconsciente. E ele sabe como curar-me.
Sua sabedoria moldou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. Essa infinita presença curadora dentro de mim está agora transformando cada átomo do meu ser, tornando-me agora repleto e perfeito. Dou graças pela cura que sei estar realizando agora. São maravilhosas as obras da inteligência criadora que há dentro de mim. Comecei a rezar em voz alta durante 5 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia, repetindo a oração acima. Em cerca de 3 meses, minha pele estava perfeita. Você viu que ele começou a rezar em voz alta durante 5 minutos, 2 a 3 vezes por dia. Não era uma vez por dia, eram 2 a 3 vezes por dia. Por quê? Repetição vai alimentar o seu subconsciente, tá? E isso foi feito não em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Foram feitos durante 3 meses. Se você está ainda no sua primeira semana e não viu resultados, não é hora de você desanimar. É hora de você continuar. Como você verifica, tudo que fiz foi dar padrões revigorantes de integridade, beleza e perfeição ao meu subconsciente, cancelando as imagens negativas e os padrões de pensamento que antes havia em minha mente subconsciente e que eram a causa do meu distúrbio. Nada surge em seu corpo, a menos que haja um equivalente mental primeiro. E quando você muda a sua mente, impregnando-a de incessantes afirmativas, muda seu corpo também. Esta é a base de todas as curas. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmos 139, capítulo 14. Como o subconsciente controla todas as funções do corpo? Quer se esteja acordado, quer profundamente adormecida, a incessante e infatigável ação do subconsciente controla todas as funções vitais do organismo, sem a ajuda do consciente. Por exemplo, quando se dorme, o coração continua a bater ritmicamente, os pulmões não descansam e o processo de aspiração e expiração, graças ao qual o sangue absorve o oxigênio, continua da mesma forma que em estado de vigília. O subconsciente regula os processos digestivos e as secreções glandulares, do mesmo modo que as outras misteriosas operações do organismo. Os pelos da barba crescem quando a pessoa dorme ou está acordada. Os cientistas dizem que a pele transpira mais durante as horas do sono. A visão, a audição e os outros sentidos continuam em atividade durante o sono. Sabe-se que muitos grandes cientistas encontraram a solução de complexos problemas enquanto dormiam. A solução lhes veio em sonho. O consciente interfere frequentemente com o ritmo normal do coração, dos pulmões e o funcionamento do estômago e dos intestinos, em consequência de preocupações, ansiedade, medo e depressão. Então, olha só, muitas vezes, né, o seu coração, sabe, a pressão aumenta. Por que a pressão aumentou? Porque tem uma ansiedade aí, tem um medo aí, tem uma pressão aí. Por que a diabetes aumentou? Tem um medo, tem uma pressão. Então, essas coisas, né? Esses pensamentos, esses sentimentos vão fazer com que o seu corpo reaja de alguma maneira. Essas modalidades de pensamento prejudicam o funcionamento harmonioso do subconsciente. Quando se está mentalmente perturbado, o melhor é procurar esquecer tudo, descontrair-se e travar as engrenagens dos processos mentais. Fala-se ao subconsciente, dizendo-lhe que assuma o controle da situação em paz, em harmonia e dentro da ordem divina.
Ver-se-á, então, que as funções orgânicas voltarão à normalidade. Fala-se ao subconsciente com autoridade e convicção, e ele obedecerá à ordem. Falar com o subconsciente com convicção, com autoridade. E não, ai, subconsciente, eu queria tanto aquela casa. E você está vibrando que talvez você não vai conseguir aquilo. Não, é com convicção. Subconsciente, como que você vai me trazer aquela casa? Como aquilo vai ser realidade para mim? É uma convicção do seu tom de voz. O subconsciente procura a todo custo preservar a vida, restaurar a saúde. Faz com que amemos nossos filhos, o que representa o desejo instintivo de preservar toda a vida. Suponhamos que a pessoa coma por acaso algum alimento estragado. O subconsciente fará quase sempre a pessoa vomitá-lo. Se tomar inadvertidamente algum veneno, as forças subconscientes tratarão de neutralizá-lo. Quem confiasse inteiramente nos poderes maravilhosos do subconsciente teria sua saúde completamente restabelecida. Como fazer o subconsciente trabalhar para nós? A primeira coisa a compreender é que seu subconsciente está sempre em funcionamento. Ele é ativo noite e dia, quer você esteja agindo ou não. O subconsciente é o construtor de seu corpo, mas você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse silencioso processo interior. O seu contato é com a mente consciente e não com o subconsciente. Limite-se a manter o seu consciente ocupado com a expectativa do melhor e assegure que seus pensamentos habituais se baseiem nas coisas amenas, verdadeiras, justas e de bons conselhos. Agora mesmo comece a tomar cuidado com sua mente consciente, sabendo em seu coração e espírito que o seu subconsciente está sempre expressando, reproduzindo e manifestando em consonância com seus pensamentos habituais. E não se esqueça, assim como a água toma a forma do recipiente que é colocada, o princípio da vida também toma a forma do corpo com a natureza dos seus pensamentos. Exija que a presença curadora que há em seu subconsciente flua através de você sobre a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e abundância. Imagine-a como uma inteligência ativa, uma agradável companheira de viagem. Acredite firmemente que está fluindo continuamente através de você, estimulando, inspirando e fazendo com que prospere. E a reação será exatamente a que você imaginou. Aquilo que você acredita é o que lhe acontece. Princípio curador do subconsciente. Recupera nervos ópticos atrofiados. O caso famoso e devidamente autenticado é o de Madame Biri, registrado nos arquivos do Departamento Médico de Lourdes, na França. Era cega, tendo os nervos ópticos atrofiados e inúteis. Visitou Lourdes e teve o que ela própria classificou de cura milagrosa. Ruth Creston, uma jovem protestante que investigou e escreveu sobre as curas em Lourdes para a revista americana McCall's em novembro de 1955, escreveu o seguinte sobre Madame Beer. Em Lourdes, ela recuperou a visão, de maneira incrível, como os nervos ópticos ainda sem vida e inúteis. Como vários médicos puderam testemunhar, depois de repetidos exames. Um mês depois de novos exames, verificou-se que o mecanismo da visão voltara ao normal. Mas, a princípio, até onde os exames médicos podiam dizer, ela estava vendo com os olhos mortos. Visitei Lourdes várias vezes e lá também testemunhei algumas curas. Naturalmente,
Como explicaremos no próximo capítulo, não se pode pôr em dúvida as curas que se realizam em muitos santuários no mundo inteiro, sejam eles cristãos ou não. Madame Brie, a quem acabamos de nos referir, não foi curada pelas águas do santuário, e sim pelo seu subconsciente, que respondeu à sua fé. O princípio curador de seu subconsciente agiu de acordo com a natureza dos seus pensamentos. A fé é um pensamento na mente subconsciente. Significa aceitar alguma coisa como verdadeira. O pensamento aceito transforma-se em fato automaticamente. Sem dúvida, Madame Brie foi a Lourdes, cheia de esperança e muita fé, sabendo em seu coração que alcançaria a cura. A sua mente subconsciente respondeu, libertando as forças curadoras, sempre presentes. O subconsciente que criou o olho pode certamente trazer de volta à vida o morto. O princípio deve ser recriar o que criou. Se você tiver fé, tudo pode acontecer. Como transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente? Um ministro protestante que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me o método que usava para transmitir a ideia de saúde perfeita ao seu subconsciente. Ele tinha um câncer no pulmão. Sua técnica, que escreveu para mim numa folha de papel, é exatamente a seguinte: algumas vezes por dia procurava assegurar um estado de completo relaxamento mental e físico. Relaxar é uma das chaves. Contraía meu corpo, falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, meus músculos abdominais, minha cabeça está relaxada, todo o meu ser está completamente relaxado. Uns 5 minutos depois, eu estava em estado de sonolência. Então, afirmava-me a seguinte verdade: a perfeição de Deus expressa-se agora por meu intermédio. A ideia de saúde perfeita está agora tomando conta do meu subconsciente. A imagem de Deus possui, a imagem que Deus possui de mim é uma imagem perfeita. E meu subconsciente recria meu corpo em inteira concordância com a imagem perfeita que há na mente de Deus. Esse ministro teve a cura admirável. Essa é uma maneira simples e fácil de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente. Outra maneira maravilhosa de transmitir a ideia de saúde perfeita ao subconsciente é através da imaginação disciplinada ou científica. Disse certa vez a um homem que sofria de paralisia funcional, que formasse um quadro vivo de si próprio andando em torno do seu escritório, sentando-se à mesa, atendendo ao telefone, fazendo em suma todas as coisas que normalmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que a ideia do quadro mental de saúde perfeita seria aceito pelo seu subconsciente. Ele viveu o papel intensamente e sentiu-se realmente de volta ao escritório. Sabia que estava dando à sua mente subconsciente algo concreto e definido com o que trabalhar. O seu subconsciente era o filme virgem sobre a qual se gravavam os quadros mentais que fazia. Um dia, após várias semanas de condicionamento frequente da mente com esses quadros mentais, o telefone tocou por combinação prévia e continuou a tocar enquanto sua esposa e a enfermeira estavam ausentes. O telefone estava a cerca de 4 metros de distância, mas apesar disso ele conseguiu atender. Ficou curado naquele momento. O poder de cura do seu subconsciente respondeu às suas imagens mentais e a cura sobreveio imediatamente. Esse homem possuía uma barreira mental que impedia os impulsos do cérebro
de alcançarem suas pernas. Em consequência, dizia que não podia andar. Quando ele transferiu sua atenção para o poder de cura que havia dentro dele, este poder começou a fluir através de sua atenção concentrada, permitindo-lhe andar, e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. São Mateus, capítulo 21, versículo 22. Ideias que vale a pena lembrar. 1. O seu subconsciente controla todos os processos vitais do seu corpo e conhece as soluções de todos os problemas. Muitos, antes de adormecer, façam um pedido específico ao seu subconsciente e prove a si próprio o seu poder de operar milagres. 2. O que você gravar em seu subconsciente expressa-se no cenário do espaço como condicionamento, experiências e acontecimentos. Deve, portanto, vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos da sua mente consciente. 3. A lei da ação e reação é universal. Seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática de seu subconsciente ao seu pensamento. Vigie os seus pensamentos. 4. Toda frustração é consequência de desejos irrealizados. Se você se detém em obstáculos, dilações e dificuldades, seu subconsciente reage de acordo e você impede o seu próprio bem. 5. O princípio da vida fluirá através de você de maneira ritmada e harmoniosa, se você afirmar conscientemente: creio que o poder do subconsciente que nos deu esse desejo está agora fazendo com que ele se torne realidade. Mas vocês entenderam, né? Que não é uma vez só, não é uma semana só. O cara, para conseguir a cura, ele ficou 3 meses repetindo isso. 6. Você pode interferir com o ritmo normal de seu coração, pulmões e outros órgãos com preocupações, ansiedades e receios. Alimente seu subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções do seu corpo voltarão ao normal. 7. Mantenha sua mente consciente ocupada com esperanças do melhor e seu subconsciente reproduzirá fielmente seu pensamento habitual. Imagine um final feliz ou boa solução do seu problema. Sinta a emoção da realização. E o que você imaginar e sentir será aceito pelo seu subconsciente, que começará a trabalhar para que tudo se torne realidade. Curas mentais nos tempos antigos. Em todas as épocas, homens de todos os povos acreditaram instintivamente que em algum lugar havia um poder de cura, capaz de devolver ao normal as funções e sentidos do corpo humano. Acreditavam que esse estranho poder podia ser invocado dentro de certas condições e que o alívio do sofrimento humano se seguiria. A história de todos os povos apresenta testemunhos em apoio a essa crença. Nos primórdios da história do mundo, o poder do secretamente influenciar homens para o bem ou para o mal, inclusive a cura dos doentes, era atribuído aos sacerdotes e aos homens santos de todos os povos. A cura dos doentes era considerada um poder que recebeu diretamente de Deus, e os rituais e os processos de cura variavam através do mundo. Os processos de cura tomavam a forma de súplicas a Deus, acompanhadas de várias cerimônias, como a imposição das mãos, fórmulas mágicas, o uso de amuletos, talismãs, anéis, relíquias e imagem. Já é caso sabido que nas religiões de antigamente, os sacerdotes dos antigos templos ministravam drogas aos pacientes e faziam-lhes sugestões hipnóticas pouco antes de que caíssem no sono,
dizendo-lhes que seriam visitados pelos deuses durante o sono e ficariam curados. Muitas curas sucediam. Evidentemente, tudo isso era obra das fortes sugestões da mente subconsciente. Após o cumprimento de certos ritos misteriosos, os devotos de Hecate veriam a deusa durante o sono, contando que antes de dormir tivessem rezado de acordo com instrumentos esquisitas e fantásticas. Tinham de fazer uma mistura de largato, resina, incenso e mirra, moendo tudo ao céu aberto numa noite de lua em quarto crescente. Registravam-se curas em muitos casos após esse grotesco procedimento. É evidente que esses estranhos processos, como os dos exemplos já citados, favoreciam a sugestão, a aceitação pela mente subconsciente dessas pessoas, fazendo um poderoso apelo à imaginação. Na verdade, em todas essas curas, o subconsciente do paciente era o verdadeiro responsável pela cura. Em todas as épocas, curandeiros obtiveram resultados notáveis, em casos dos quais a habilidade médica autorizava falhara. Isso dá o que pensar. Como esses curandeiros em todas as partes do mundo realizavam suas curas, a realização de todas essas curas resulta da crença cega da pessoa doente, libertando o poder de cura da sua mente subconsciente. Muitos dos remédios e métodos utilizados eram estranhos e fantásticos, o que incendiava a imaginação dos pacientes, provocando um estado emocional. Esse estado da mente facilitava a sugestão de saúde, que era aceita pelas mentes conscientes, e mais detalhadamente. Pera, gata. Muitos dos remédios e métodos utilizados eram estranhos e fantásticos, o que incentivava a imaginação dos pacientes, provocando um estimulante estado emocional. Esse estado da mente facilitava a sugestão de saúde, que era aceita pelas mentes conscientes e subconscientes do doente. No próximo capítulo, falaremos mais detalhadamente sobre o assunto. E amanhã não, segunda, às 7 horas, nós continuamos a leitura do livro O Poder do Subconsciente. Vai, Tica, dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal, até segunda.